Descendentes, aqui quem fala é o Gabriel, estou hoje com os membros Jackson e Guilherme hoje para a gente dissecar o assunto sobre aprendizagem. isso aí. Hoje a gente vai destrinchar o que a gente vai poder fazer e pensar sobre isso. A gente vai trazer um panorama assim geral dos problemas que está tendo hoje na sociedade, da escola e de como as pessoas aprendem hoje em dia, né? De que como a gente está recebendo hoje em dia os impactos gerados por um tipo de educação que está há muito tempo em vigor, que não mudou nada e que está trazendo consequências realmente impactantes hoje em dia. E, claro, a gente tem que saber diferenciar muito bem aquilo que é causado por uma educação ruim e o que é gerado por uma cultura ruim. Também são duas coisas que a gente vai ter que separar muito bem para poder abordar a questão de uma forma mais exata, para não se perder nisso. Eu acho que a questão primordial e principal, como a gente aborda a educação hoje, porque a gente aborda ela como se fosse a salvadora da pátria, entendeu? A gente tem que abordar ela como se fosse um complemento de nós mesmos, não como se fosse o todo. Acho que assim seria bem mais fácil da gente encarar como ela tem que ser. Eu acho que, tipo, a educação, ela é principalmente a base de toda uma sociedade, de uma cultura, assim. Porque você parte do pressuposto em que é a partir da educação que você acaba desenvolvendo toda uma sociedade. Por exemplo, uma sociedade bem desenvolvida começou com uma cultura forte de educação. Você pode ver o caso do Japão e da China, em que tem uma política bem vasta de educação. É um problema muito mais amplo, assim, a educação, porque ela vai tanto no quesito moral quanto... Acabei de falar a palavra, já esqueci. Acadêmico, isso. Porque, tipo, vamos supor, teve a Copa, sabe, aqui no Brasil, e todo mundo viu como a parte do Japão veio e trouxe lixo, sacolas de lixo para pegar o lixo. Então isso demonstra uma cultura de educação. Não foi cobrado deles isso, mas mesmo assim eles fizeram porque eles têm educação dentro deles, a moral dentro deles. Então isso não foi ensinado na escola, tipo, também foi, mas não foi exigido deles na escola, tipo, lixo, pega isso, porque lá tem um sistema de cultura em que, por exemplo, os alunos servem a própria merenda, eles fazem a própria merenda. Então, por exemplo, cada dia um aluno faz um pedaço da comida, assim, o outro cuida da parte da limpeza, o outro cuida. Então, tipo, todos fazem tudo na educação para aprender. Então, isso é uma coisa que se já vê uma sociedade evoluída como o Japão, que hoje é uma potência, mesmo depois de tantas coisas que eles passaram, eles ainda continuam, porque tá na educação. Pode passar desastre, pode passar guerra, tá neles a educação. Eles sempre evoluem. Se você não tem muito investimento na educação, não vai sair para frente. Porque não vai ter pesquisa, não vai ter desenvolvimento. A pessoa que não vai ter cultura assim de educação, ela sempre vai ficar estagnada, a evoluir gradativamente, nunca exponencialmente. E é aqui que o conceito de educação e o conceito de cultura começa a se confundir. Porque, como você mesmo falou, culturalmente, eles são um povo que desde sempre foi ensinado a trabalhar muito, a estudar muito, né? E a gente vê que isso vai para além da educação. É algo que está no cerne do povo japonês. Tanto quanto a questão de recolher todo o lixo. Tudo isso como eu posso dizer? Tudo isso é aprimorado na escola, mas não é ensinado totalmente lá. A questão da educação lá, eu acho que ela vem de uma forma que incentiva demais a criatividade. Ao contrário do que nós vemos em países como o Brasil, que ensina a ser um robozinho, basicamente. Que é nada mais que um treinamento para você ser mais que um idiota, mas menos que um gênio. É a forma como eu enxergo a educação brasileira. Eu acho que a questão lá é uma questão que eles fazem o ensino moral dentro de casa não se tornar obrigatório nas escolas, porque o que a gente vê no Brasil ultimamente, ainda mais com a nossa geração, a geração dos nossos irmãos, primos e tudo mais, é que muitas famílias elas deixam as obrigações morais a cargo da escola, e a escola não suporta tanto isso, entendeu? Eu acho que quando se há o discernimento da moral que você tem que seguir,
que na sua casa, que é ensinado, e a educação que você tem, elas não podem se confundir. Entendeu? A gente não pode tratar o professor como se fosse seu Não, pai. é porque o professor ele acaba também sendo uma das vítimas desse sistema. Sim, é a principal vítima, cara. Eu não diria que é a principal, eu diria que ele é uma ferramenta do sistema que acaba sendo ferrada junto. Nossa. Porque a população, a sociedade é realmente o principal vítima. Que o professor faz também parte da sociedade e população, então ele acaba que não é a principal. Mas, por exemplo, se o professor ele recebe pouco, ele é muitas vezes destratado na aula, na sala de aula, tem vários problemas e ele não é reconhecido. Hoje em dia a gente não tem tanto reconhecimento assim para professor, essas coisas é muito mal visto geralmente. Se você fala para alguém que quer ser professor, esse cara é um louco. Geralmente pensam assim, não fala tipo, nossa, bacana, esse cara vai... Eu acho que a questão dele ser o culpado que ele é um culpado direto, sabe? Porque ele é a ponte. Se ele transmite uma coisa, um ensino, uma educação de péssima qualidade, as pessoas que estão ali, elas vão receber de péssima qualidade, na sua grande maioria, né? Isso vai reverberar, vai ser um ciclo infinito até o ciclo acabar, entendeu? Então acho que por isso que ele é o mais impactado. Porque ele mesmo causa o mal sem querer. E ele mesmo é a ponta do iceberg que vai sofrer o mesmo mal, entendeu? Sim. Que vai sofrer desse mal. Eu aqui vou falar um pouco primeiro sobre a forma como eu enxergo a figura do professor e o porquê que ele tem sofrido agora, né? E também a questão da educação no Brasil. Em primeiro lugar, a questão da educação. Eu creio que um outro ponto que nós enfrentamos aqui, que em outros lugares não é de uma forma tão escrachada, é a alienação da própria população com intenções políticas. Né? A gente não vai abordar a política aqui, mas é inegável que há um interesse, sim, de uma população que não vai saber questionar tudo que tem sido feito. Isso é claro. Agora, a questão do professor. Eu não digo que ele é a principal vítima, porque a principal vítima sempre vai ser o aluno. Porque ele não vai crescer com todo o conhecimento que ele deveria ter para se tornar um adulto pleno. Mas não concorda comigo que o professor também foi um aluno em uma época? Eu concordo que Sim. o professor, ele é o primeiro a sofrer a consequência. Porque ele está lá na linha de frente, digamos. Sim. Então, toda essa questão, só que aí que tá, entra muita questão cultural nisso, não a própria educação. Porque a cultura do brasileiro é muito tipo, é várzea. Hoje em dia, as crianças não respeitam os pais, que dirá professores. A gente vê casos, né, na internet de professores sendo agredidos, a professora que levou cadeirada, soco. Cara, eu acho isso faz parte, tá se tornando parte, infelizmente, do nosso ensino público, né? Tem cada vez mais casos como esse, casos como as violências entre os alunos mesmo, não digo bullying, mas tipo assim, bullying ao extremo, sabe? Que o bullying, ele passa a ser bullying quando a brincadeira passa do limite, que a outra pessoa não gostou, entendeu? Eu acho que são fatores que a própria convivência tem que ser melhorada e a gente tem que melhorar outras coisas do âmbito econômico para melhorar o salário do professor. Questões estruturais também dos prédios da escola que muitas vezes não tem estrutura. Eu acho que a coisa em si, ela vai bem mais da educação e moral, uma coisa mais econômica, entendeu? Então eu diria que essa questão tem até um pouco do próprio patriotismo, né? Porque, e aqui eu abordo a questão dos nossos próprios políticos. A gente sabe que hoje em dia a grande maioria dos que compõem o governo não estão realmente interessados no bem da nação, mas sim no bem próprio, no bem pessoal. E o que eles podem fazer para tirar proveito disso? Então eu creio que nasce daí. O segundo ponto seria a própria cultura. Melhorando a cultura e colocando a questão do patriotismo, as pessoas vão ter uma noção de que realmente elas não são um indivíduo à deriva, elas compõem um todo, e esse todo compõe um país, uma nação. Para essa nação ser forte, cada indivíduo tem que se provar ser melhor a cada dia.
eu acho que a questão na política também é que não é muito favorável para os governantes assim ter uma sociedade questionadora. Com certeza. Porque você pode ver a própria formação da escola vem da época da industrialização, de o modo que a gente usa hoje, né? Que é o que é um educador na frente, uma lousa ou algum material assim, os alunos sentados em fileiras, tem que levantar a mão para poder falar, se quiser sair, e isso é muito uma fábrica, são linhas de produção assim, um equipamento gargalo nivelando todos eles, porque todos eles vão sair pela mesma base, todos eles vão ser avaliados da mesma maneira, que é onde me impacta mais assim, pessoalmente, é questão de avaliação, porque independente de qual a origem você tem, qual objetivo que você tem, você vai ser avaliado pela mesma métrica que todos os outros. Se você tem tipo algum problema ou alguma vantagem, se você gosta de alguma coisa, não importa muito, você vai ser avaliado do mesmo jeito. Um exemplo atual do Brasil é o próprio Enem, que você tem que aprender e você é exigido para você tirar uma boa nota para entrar numa faculdade assim, para não precisar pagar, obviamente, para ter uma educação boa, né? Você tem que fazer o Enem, que são 80 questões mais uma redação, e às vezes você vai ter que fazer física, matemática, português, história. Eu não estou dizendo que esse conhecimento ele é totalmente nulo, que você tem que ignorar ele, mas que você não deve ser avaliado com tanta precisão. Por exemplo, você quer trabalhar com comunicação, beleza. Então as questões de comunicação com você vão ser diferentes. Porque você tem um objetivo diferente dos outros. Então você não vai ser tratado como os outros. Porque, obviamente, tem matérias que você... Não vou dizer que você não vai usar, mas que você precisa entender elas, a saber a importância delas no mundo atual. Porque você... São tão relevantes pra você assim, né? Porque às vezes você com 18 anos, ninguém sabe o que é da vida, com 100% assim. Então como você vai falar, eu não vou usar Bhaskara na escola? Meu filho, você não sabe nem o que você vai fazer amanhã, você vai saber que você vai usar daqui 20 anos. Então como você vai poder chegar numa conclusão tão rápida assim? Então você tem que conhecer, mas aí que tá o problema. A escola hoje em dia, o sistema educacional, ele não ensina. Ele avalia você de um jeito muito, que eu diria assim, hediondo assim. Eu acho que a questão que você disse de o cara saber ou não com 18 anos, eu acho que essa questão ela entra mais na criação dos pais. Por quê? Se não me engano foi o Brian mesmo que falou, ou algum jogador famoso da NBA que ele falou que ele conheceu basquete porque ele foi exposto a muitas coisas, muitos esportes. E é a mesma coisa com o mundo acadêmico ou com outras coisas que você quer expor à criança. Então, quanto mais rápido você expor a criança a línguas, a matérias, a profissões, mais rápido ela vai se encaixar e vai saber o que ela quer, não, entendeu? Sim, isso não é... Eu concordo com você. Isso é muito trabalho também da cultura, dos pais também. Mas eu acho que, tipo, vamos supor que o Kobe Bryant aí, que recentemente faleceu, jogador de basquete, que descansa em paz. Você concorda que, vamos supor, eu, o Jackson, o Neymar e o Kobe Bryant tivemos quase que a mesma base de educação? Sim. Vamos supor, vamos não falar o Kobe porque ele provavelmente teve um ensino americano e a gente não conhece muito bem, mas vamos supor, eu, Jackson e o Neymar, a gente teve a mesma base de educação, foi ensinado física, química, história, português, matemática, e não foi ensinado só, mas foi exigido, ou seja, eu que faço comunicação tive que aprender física, o Jackson que vai fazer engenharia teve que aprender também muita coisa de português, redação, essas coisas, biologia, coisas que provavelmente ele não vai usar. E o Neymar, que não usa nada disso para ganhar milhões de dólares todo dia, não usa nada do que isso. Ele vai usar português para falar, parabéns. Mas usa mais inglês, né? Porque ele joga lá fora. Então você vê que não tem como você nivelar hoje em dia. Antigamente você até podia nivelar para a época das fábricas, assim, todo mundo tinha que saber o básico para poder viver. Mas hoje em dia, com a globalização, toda conexão,
hoje o principal que deve ser ensinado é aprendizagem e o conhecimento, mas nunca avaliado de todo mundo da mesma forma. Porque você tem que aprender a aprender. Porque hoje em dia, concorda que, vamos supor, você vai ensinar para um de nós três aqui qualquer coisa, um jogo simples de baralho. Concorda que a gente vai ter uma facilidade muito maior de aprender isso do que os nossos avós? Não por questão de idade, que passou o tempo, mas em questão de que, tipo, as gerações passadas, eles aprendiam até um nível e depois começavam a praticar. E aí ficou essa divisória entre a parte de aprender e a parte de praticar. E hoje em dia não existe mais a área de praticar e de aprender. Hoje a gente está sempre aprendendo e sempre praticando. Então as escolas não mudaram junto com a sociedade, com os costumes, com a tecnologia. Porque hoje em dia, todo dia, a gente está aprendendo, tem uma nova tecnologia, tem um novo conceito, a gente erra e aprende, mas a escola ainda é o mesmo jeito. Os alunos sentam lá, o professor avalia todo mundo do mesmo jeito, passa tudo do mesmo jeito, todo mundo é encaixotado assim para servir nessa linha de produção que não funciona mais hoje. Hoje em dia você vê pessoas que têm problemas assim, tipo, psicológicos, que não foram educados para isso. Tem pessoas com problema financeiro que também não foram educados para ter nenhum tipo de educação financeira, que tem que ter hoje em dia. Sempre teve que ter, mas não tem. Por quê? Aí que vem o problema. Porque para um governante assim, não importa muito para ele fazer as pessoas terem esse tipo de questionamento. Porque concorda que hoje em dia a gente tem o Sebrae, a gente tem o YouTube, a gente tem um monte de coisa assim que ensina pra gente de graça. Então a educação e a comunicação, o conhecimento tá na internet. Não tem mais desculpa de tipo, não tenho acesso. Você tem acesso. Mas se você não teve essa cultura no começo, quando você aprendeu de aprender, como é que você vai desenvolver isso? Você não vai ficar uma pessoa do passado como nossos pais e avós que, raras exceções, não conseguem aprender mais nada. Meio que como se eles tivessem enchido o HD deles. Eu acho que essa questão vai de encontro com o mundo globalizado que a gente vive. Que a informação ela tá sempre se renovando, sempre mudando. Sim. Se a gente não se atualizar, a gente fica pra trás, sabe? Independente se for um emprego, independente se for a vida comum mesmo, a informação, ainda mais nos tempos de hoje, ela tá sempre se renovando. Sim. Algumas ficam, outras vão. Sim. Entendeu? Então acho que a escola ela tem que instigar isso no cara também, né? O que você disse que é o interesse em aprender, não só o fato de assimilar e vomitar na prova. É como o Guilherme falou aqui, a questão da linha de produção. Eu vejo que é exatamente isso. As crianças são ensinadas que elas têm que entrar na escola, elas têm que tirar boas notas. Saindo da escola, elas já têm que entrar na faculdade, ou seja, com 18 anos, um momento onde você ainda não sabe exatamente para onde vai a sua vida, você não sabe sequer realmente o que é a vida. E não, com 18 anos você não sabe o que é a vida. Você ainda não sabe precisamente quem é você e qual é o seu lugar no mundo. E já é exigido que você vá para a faculdade e lá você vai decidir a função que você vai exercer para o resto da sua vida. Isso é absurdo. E a gente vê que existem sim pessoas que quebraram esse ciclo e se deram muito bem. Agora, por que essas pessoas, na verdade, são uma exceção, não são a regra? Esse é o grande questionamento. Mas eu acho que é uma coisa mais de mindset das pessoas. E por que isso não é ensinado nas escolas também? Porque não é favorável, porque muitas dessas pessoas não foram ensinadas na escola a ser assim, elas simplesmente despertaram. Exato. A gente tem muito problema, assim, tipo, aqui no Brasil exatamente, porque tem muito problema na questão do governo, realmente. É claramente... É uma merda fodida. Não entrar em detalhes, assim, tipo, não entrar numa questão mais de política, mas é bem óbvio que os governantes nunca tiveram um investimento grande em massa em educação. Nunca? Eu acho que, tipo, é mais uma questão de, tipo, dos governantes, de que não vale muito a pena para eles ter uma população que se questiona ou que tenta evoluir, assim, e sempre ter esse tipo de crescimento, ainda mais em regiões aqui como o Brasil, entende? Porque a educação aqui, ela nunca foi muito prioridade, entende?
vê em outras culturas, pode ser realmente uma coisa cultural isso. Mas já passou o tempo de a gente transcender a nossa cultura. Porque a gente não pode dizer, tipo, o cara de fora ele tem uma cultura, então tudo bem ele ser melhor que a gente. Não. A gente tem que começar a trabalhar agora para as gerações futuras. Pra nossa cultura também ser boa, né? Porque... a gente tem uma cultura rica, só que a gente parece que estagnou. Então, porque tudo bem que a nossa cultura ela ainda é jovem. Se para ver 500 anos assim, de história, é recente ainda. Sim. Mas vamos começar a andar pelo menos, não ficar parado, né? Questão de educação, porque eu acho que tudo que você fala, assim, tipo, de questões, de problemas, no fundo tem o real problema é a educação. Porque se você não tem uma base educacional, nada vai dar certo. Nenhum projeto que você faça vai dar certo se você não tiver uma população consciente. A própria questão de trânsito, assim, é questão de conhecimento, de educação no trânsito, se não tem isso. E porque a escola, ela mudaria muito se parasse de exigir realmente esse nível de que todos fossem avaliados da mesma maneira e começasse a mais focar em comunicação, na parte de financeira, assim, uma parte mais de, como é que se diz? Desenvolvimento pessoal, isso. Você diz. Autodescoberta, tudo mais. Né? Porque se você parar pra ficar avaliando o Brasil inteiro como o Enem, que tem problemas, vários problemas graves em que, tipo, você tem que fazer uma prova de 80 questões em que, não vou dizer que você não vai usar isso, mas se está sendo avaliado, você está sendo avaliado por isso, concorda que é meio que não faz sentido você ser avaliado por uma coisa que você não vai usar realmente. E você está sendo avaliado, ninguém está te ensinando. Porque ensinar e ser avaliado é diferente. A gente ensinar Bhaskara, física, mitocôndria, essas coisas, é uma coisa. Você entender a importância disso. Agora, você ser avaliado como se eu quisesse isso pra mim é totalmente errado, saca? E fora que a forma como é agora, todas as avaliações, como toda nota é construída, ela se baseia muito mais no que você decorou do que no que você aprendeu, propriamente dito. Se você, a partir do momento que você sai da escola, você faz tipo vaza tudo, você não lembra de um terço que você aprendeu na escola. Pega, por exemplo, qualquer fórmula matemática. Existe todo um caminho para ter se chegado àquela fórmula. Você pode perguntar para qualquer um, qual que é a fórmula lá de Bhaskara? Qual que é? A pessoa vai saber responder. Tá, mas qual o objetivo por trás disso? Como que Bhaskara chegou até essa fórmula? E por quê, né? Pra que você usa Bhaskara? Acho que na escola é muito escasso isso, né? Tipo, o porquê, o como. Vamos supor que a gente tá usando o exemplo de Bhaskara. Mas é equação de segundo grau. Então você tem que... Por que equação de segundo grau? Porque tem duas incógnitas. Então você vai entendendo o porquê. E aí quando você entende o porquê existe isso, aí você cria essa sinapse assim de tipo, esse é o problema que tem e tem essa solução. Eu vou usar isso? Não sei. Mas eu tenho esse conhecimento agora. E eu não preciso ser avaliado por isso. Porque eu já entendi para que serve. E mais pra frente, se eu precisar, eu vou reaprender. Porque ficou na minha mente o conhecimento, o porquê, entende? Não ficar, tipo, 3 questões de Bhaskara pra eu resolver. Que se foda, você não vai usar isso. Pegando até um gancho nessa questão, o porquê que é importante realmente você ensinar para... Pegando agora um pouco mais cedo até, por que é interessante ensinar crianças? Que elas têm que saber o porquê aquele resultado é daquela forma e por que tem aquele caminho. E aquele caminho leva ao resultado certo. Sim. Porque desde cedo você vai ensinar as crianças que elas devem questionar. Sim. Que elas devem compreender o todo. Não aceitar uma solução que é dada de bate pronto para ela. Isso ajuda muito na questão de formar uma sociedade crítica. E como a gente abordou aqui anteriormente, isso não ocorre porque politicamente não é interessante. Porque o conhecimento hoje, ele deixou de ter esses caminhos, né? Que era só enciclopédia e escola e faculdade
e no máximo bibliotecas, É mais assim. abrangente as coisas. Hoje em dia você tem o próprio YouTube, tem milhares de videoaulas, a internet em si tem o conhecimento detido lá e muitas vezes a gente meio que fica um escravo disso, porque a gente não aprendeu a voltar a aprender as coisas, a reaprender. Porque, vamos supor que você não sabe o que é, sei lá, qualquer coisa, uma língua aí. Você vai entrar na internet e vai buscar sobre esse conhecimento para aprender de novo. E eu acho que é isso realmente o principal tema que deveria ter assim na escola, ensinar as pessoas hoje em dia a como aprender. Tipo, não ser totalmente autodidata, mas ter essa capacidade dentro de si de poder não precisar, não ficar estagnado nessa de tipo, eu não sei como fazer isso, então vou morrer aqui, cavar um buraco aqui, foda-se. Como diria o ET Bilu, busque conhecimento. É bem isso, tá ligado? Então, tipo, você não fica mais preso nessa de tipo, eu não sei isso, então acabou. Não, você não sabe disso? Procura, pesquisa, tem a internet, milhares de coisas. Esses dias, se você perguntar pra uma pessoa, tipo, você sabe o que é tal coisa? Ou se ela precisa usar isso, ela fala, não sei fazer isso. Hoje em dia é quase um pecado você falar não sei. É tipo, por um lado, é importante você reconhecer que você não sabe, mas você tem a capacidade e as ferramentas pra aprender. Com certeza. Então você pode falar, tipo, eu não sei ainda, mas eu tenho capacidade pra aprender. E eu acho que essa capacidade que deveria ser ensinada nas escolas. Você ter essa capacidade de aprender. Então fala, a gente vai te ensinar Bhaskara, a gente vai ensinar mitocôndria, história, tudo. Desde filosofia, tudo. Arte, para você ter esse conhecimento do porquê as coisas. Mas você não vai ser cobrado com base, tipo, na massa. Você não vai ficar, tipo, todos nós aqui vamos ter o mesmo caminho e vamos para a mesma linha de montagem. Não. A gente vai ser avaliado pelas nossas questões, pelas nossas escolhas. Tem que haver sim uma certa avaliação, como você mesmo ensinou, para também a pessoa não sair achando que Michelangelo era uma tartaruga ninja, né? Então, exatamente. Mas a grande questão aqui é avaliar não a capacidade de decorar, mas a capacidade de aprender. Exatamente. E se adaptar. E aqui a gente pode até entrar na questão de que existem inúmeras formas de inteligência, como já foi mencionado. Então, por que ao invés de planificar tudo, deixar tudo no mesmo ponto, não identificar qual o tipo de inteligência e a partir disso ir elaborando um ensino focado? Uma coisa que eu queria ler aqui, tipo, é a frase de Albert Einstein também, que ele falou que todo mundo é um gênio, mas se você jogar um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar a vida toda acreditando que é estúpido. Então as pessoas são colocadas em caixas que elas não querem ser colocadas, elas são julgadas por umas coisas que elas não vão aprender e elas acham que estão certas. Porque tipo, você vai aprender na escola, você vai ser avaliado na escola por coisas que você não vai usar e depois que você foi avaliado, você vai deletar. Mas qual que é a solução, Guilherme? Eu acho que seria muito mais nas questões de, tipo, de avaliação. Na minha opinião, o problema tá em como você é avaliado na escola hoje em dia. E pra você, Jackson? Bom, eu acho que o problema, sendo bem direto, engloba não só a educação, como a gente disse, mas a cultura também. Mas, deixando um pouco de lado a questão da cultura e abordando a educação, eu acredito que sim, tá também na forma de avaliar, mas eu acho que está na própria estrutura de ensino. Um exemplo prático, eu sempre me dei bem com a área de exatas e eu sempre fui um dos mais inteligentes da sala. Eu não me recordo agora se foi na 7ª série ou na 8ª que eu, considerado lá um dos mais inteligentes, e no outro lado tinha um garoto que ele tirava notas ruins e tudo mais, mas ele tinha um talento com a arte, com o desenho, com tudo mais,
qualquer um que batesse o olho nele falaria, meu Deus, esse cara é um gênio. Então por que pelos conceitos aqui, ele é considerado alguém mediano ou inferior a mim, só porque eu sou bom em exatas? Mas ele é no mínimo tão capaz quanto eu, só que em uma área diferente. Exatamente. Essa é a grande questão. Eu acho que o problema tá na gente identificar no que a gente é bom e tentar deixar as nossas fraquezas no ponto médio, pelo menos. Sim. Porque a questão que você disse do cara saber arte, não saber matemática, isso é até legal. Só que, infelizmente, nós não fazemos as regras, a gente dança conforme o jogo. Uhum. E ele tem que saber. Na minha opinião, Bom, na minha opinião, o que precisa ser mudado são as pessoas saberem no que elas são boas e o governo também identificar isso nas pessoas e direcioná-las para as áreas que elas são melhores. aí tem dois. Não quer dizer que ela não vai aprender as coisas que ela é ruim, ela quer dizer que ela vai aprender mais do que ela é boa, entendeu? Mas é na escola realmente que a pessoa vai se identificar muitas vezes. Sim, mas Porque a escola é a porta para você, pro mundo, assim, você parte com a base da escola, da casa, assim, vai pra escola, e aí você muitas vezes acaba, tipo, se descobrindo, ou pelo menos ter uma base para poder se descobrir sozinho. Mas aí a gente criaria outro posto do governo, outro tipo de Sim. entidade para fazer isso Acho para que as nem crianças. entidade, acho que as pessoas conseguem. Na entidade, sozinhas. consegue na própria casa. Uhum. Elas preenchem a ficha na escola, dizendo qual que é a aptidão dela. Eu Teste discordo. vocacional. Né? Eu discordo do Gabriel unicamente na parte que ele fala que deveria ser uma atribuição do governo. Isso é verdade. Né? O único ponto. Eu acredito que tudo deve ser incentivado, não direcionado. Sim. Só essa questão. Sim. Porque, infelizmente, a gente sempre tem que pensar que nem todo mundo que vai estar lá na direção do executivo, do legislativo, serão pessoas idôneas. Então, tudo que a gente criar pode muito ser usado por um déspota futuramente para oprimir a população. Sim. Mas e você? O que vocês acham, hein? Deixa no nosso e-mail a sua opinião, que é... ascendentespodcast@gmail.com. Ou no nosso YouTube, na barra dos comentários do YouTube. A gente vai ler e vai ignorar totalmente se for contra os nossos pensamentos, porque a gente é desse tipo aí. Fascistas. Fascistas. Mas obrigado, galera, que ficou com a gente até agora. Faz 54 anos que a gente tá gravando esse episódio. Eu gostei. Valeu aí, obrigado a todos. Um beijo na alma e nos seus cus. Até mais e tchau. Falou, pessoal. Tchau. Foi um prazer estar aqui novamente e muito obrigado por sua atenção. Ursinho Poo. Falou. Tchau, tchau.